E aí, tudo bem, rapaziada? Vamos fazer uma revisãozinha aqui rápida, tá? De espacial. Vamos falar de prismas e cilindros. Inicialmente a gente vai estar falando de prisma, seguidamente cilindros e ver se a gente faz o exercício para clarear a conversa da gente aí, ok? Então, ó, eu peguei de referência aqui, ó, um prisma de base retangular, tá? É um sólido. Esse prisma, ele pode ter base quadrangular, ele pode ter base retangular, triangular, hexagonal. A base do prisma pode ser qualquer polígono. Para facilitar a nossa conversa aqui, eu peguei um de base retangular, ok? Então, quando a gente olha aqui, ó, quando a gente pega aqui e observa esse sólido aqui, essa parte de cima aqui é a base, tá? Superior. Ok? E essa parte aqui de baixo é a base inferior, tá? Então, ele é constituído da base superior e a base inferior e as suas faces laterais, tá? E o que acontece? A gente tem alguns elementos nele aqui que a gente pode trabalhar. Ó, eu chamei aqui essa aresta aqui da base de A, essa outra aresta aqui de B, e as distâncias entre as bases C é a altura. Então a distância entre a base superior e a base inferior de um prisma é a altura, certo? E esses elementos aí permitem que a gente encontre alguns valores nesse sólido aí. Por exemplo, se você tiver a curiosidade imagina que você pode abrir esse teu prisma aqui retangular. Você vai ficar, ó, 1, 2, 3, 4 faces laterais, a base superior e a base inferior, tá? Quando eu venho aqui, ó, numa das faces e pego a distância entre dois vértices da face não consecutivos, eu determino a diagonal. Então, esse segmento laranja aqui é a diagonal da face, tá? E esse segmento aqui, ó, que você une o vértice da base superior com um vértice não consecutivo na base inferior, é a diagonal do prisma, tá? É o maior segmento do prisma. E a gente tem como calcular esses elementos aí, ó. Porque se a gente vier aqui e observar, ó, essa figura aqui, ó, como a gente sabe que um prisma reto retangular, os seus vértices são perpendiculares, a gente tem aqui, ó, uma figura, um polígono conhecido nosso, um triângulo retângulo, aonde a diagonal da face é a hipotenusa, tá? Aqui, ó, cateto A, e essa outra aresta aqui, ó, é igual a B cateto B. A gente aplica Pitágoras e resolvendo essa expressão, a gente encontra o valor da diagonal da face, ok? De um prisma. Tranquilo? Agora, olha só, se a gente destacar esse outro polígono aqui dentro, ó, de novo, vai aparecer para a gente outro triângulo retângulo, onde a hipotenusa dele é a diagonal do prisma, tá? E aí eu tenho, ó, hipotenusa ao quadrado, igual aqui, ó, a altura é um cateto, e o outro cateto é a diagonal da face. A gente vai resolver essa expressão aqui, ó, quando a gente substituir a diagonal da face dentro dessa expressão, a gente encontra o valor da diagonal do prisma, tá? E o volume do prisma, seja qual for o prisma, como eu falei para vocês, nem sempre a gente vai ter uma base retangular, tá? Mas independente da base, quando você precisar encontrar o volume de um prisma, o volume é área da base vezes a altura. Lembrando que a altura é a distância entre a base superior e a base inferior. Então, sempre que a gente precisar calcular o volume de um prisma, a gente vai fazer o produto entre a área da base e a altura. Lembrando que essa base, ela pode ser qualquer polígono. Triângulo, quadrado, retângulo, pentágono, hexágono, heptágono e assim sucessivamente. Vai depender do que o exercício cobrar pra gente. O que a gente não pode esquecer é que para encontrar o volume do sólido, no caso o prisma é a área da base vezes a altura. Ok?
E aí a gente consegue fazer outras contas aqui, ó. Por exemplo, quando a gente está aqui diante de um prisma retangular, eu tenho 4 faces laterais, ó. Aqui, ó. Se você está olhando aqui de frente, você olhar por trás e olhar aqui de um lado e do outro. Quando você abre, ó, base superior, base inferior e as faces laterais do seu prisma. Então, se eu precisar encontrar a área lateral, ó, a área lateral é a soma das áreas das faces laterais, tá? Então, o que vai me determinar essa soma aí é a base do meu prisma. Se for uma base quadrangular, eu tenho 4 faces. Se for uma base triangular, eu tenho 3 faces laterais. Se for uma base pentagonal, e assim sucessivamente. Por isso que eu não coloquei uma fórmula específica aqui, porque a sua área lateral vai depender da quantidade de faces que a tua base fornecer, ok? E a área total, obviamente, ó, 2 vezes a área da base, você tem base superior e base inferior, mais a área lateral, tranquilo? Então isso é muito simples, a gente vai fazer uns exercícios e vocês vão ver que é bem tranquilo aplicar essas informações aí. Então, agora a gente vai falar, a gente estava conversando ali a respeito de prismas, tá? Vamos falar de uma outra família de sólidos, tá? Os cilindros. Vocês vão perceber uma particularidade nesses sólidos aí. As suas bases superior e inferior são circunferências. Aqui, ó. Essa aqui é a imagem de um cilindro, ó. Nós temos a base superior, a base inferior, a distância entre elas também é a altura, tá? E tanto a base superior quanto a inferior são circunferências, então a distância do centro da circunferência até qualquer ponto dela é o raio, ok? E a gente consegue calcular o volume de um cilindro, sua área lateral, sua área total, tá? A gente encontra vários elementos aí dentro, tranquilo? Então, ó, uma coisa que a gente precisa lembrar aqui, se você tiver curiosidade de cortar esse cilindro e esticar, quando você abre ele, essa medida aqui, ó, é o comprimento da circunferência. Porém, a sua altura não se altera, ela permanece a mesma. O que vai aparecer quando você corta aqui a base superior, a base inferior e a base superior esticar, vai aparecer o comprimento da circunferência. Então, essa figura aqui, ó, é um polígono que a gente conhece, o retângulo. Se eu precisar achar essa área aqui, ó, base, que é o comprimento da circunferência, vezes a altura. Esse produto dá pra gente a área lateral, tá? Ou a superfície lateral, ó. Por que que aparece aqui, ó? 2πr vezes h. Por causa dessa informação que eu passei para vocês. Quando a gente abre, quando a gente corta essa circunferência e estica, isso vira um retângulo de base, que é o comprimento da circunferência, 2πr, e a altura permanece a distância entre as bases. E aí aparece pra gente a área lateral, tá? Agora aqui, ó, outra informação que a gente pode encontrar aqui, ó, é a área total. A área total é 2 vezes a área da base, porque eu tenho base superior e base inferior. Lembrando que nossas bases são circunferência, então a gente calcula a área de circunferência, π vezes o raio da circunferência ao quadrado. Vezes 2, porque eu tenho base superior e base inferior. Mais a área lateral, que é πr vezes a altura, 2πr vezes a altura, comprimento vezes a altura, tá? Que pode aparecer para vocês aí também, ó, alguns livros, eles informam o cálculo dessa área assim, simplesmente ele colocou em evidência o fator comum, 2πr. Mas é a mesma coisa, tá? Você usar ali a fórmula de cima e a fórmula de baixo. O importante é você entender como que você chega a essas fórmulas aí, para você não, caso você esqueceu a fórmula, você sabe o caminho. Você vai usando informações que a gente falou lá no início do ano. Ó, volume. Todo sólido você tem como calcular o volume dele. E, como a gente conversou, todos os sólidos, o volume é a área da base vezes a altura. Por que que aqui eu coloquei a fórmula? Porque, particularmente, a base do cilindro aqui é uma circunferência. Então, o volume do cilindro vai ser, ó, πr² vezes a altura dele, tá? A gente precisa calcular o volume.
Preste atenção aqui, ó, uma informação interessante, ó, é cilindro equilátero, tá? Aí tu vai falar assim, equilátero? Você vai pensar em triângulo, não. Quando você pegar no enunciado essa informação, cilindro equilátero, você tem que ter a seguinte observação, que o diâmetro, que é o dobro do raio, é igual à altura, tá? Então você leu lá no teu exercício uma informação referente a cilindro equilátero. O que você vai associar? Que o diâmetro é igual à altura, então a altura vai ser o dobro do raio. Isso significa o quê? Se você tiver a curiosidade de pegar um cilindro equilátero e seccionar ele no meio, ali passando pelo diâmetro, quando você partilha o meio, ficar com a seção meridiana, essa figura aqui, você olhando de baixo, vai ser um quadrado, porque o diâmetro é igual à altura, então ele vai ter todos os seus lados iguais. Tranquilo? Vamos fazer um exercício agora para a gente ficar com essa informação aí arquivada legalzinho. Agora, olha só, para a gente dar uma clareada no que a gente falou aí, vamos ver uns exercícios aqui, são exercíciozinhos conceitos, tá? Que a gente usa simultaneamente essas informações todas que a gente falou. Vocês vão pegar aqui, ó, apostila de vocês, Mate 3, assunto 8, tá? Exercício nível 1. Tem um exemplo ali de um prisma. Eu não falei ali na teoria, mas o raciocínio é o mesmo do prisma retangular. Vamos pegar aqui um cubo. Tudo que você faz no prisma retangular, você faz no cubo. Lembrando que um cubo ele é constituído de 6 quadrados. Então, todas as arestas são iguais. Você não vai ter uma aresta A, B e C. Todas as arestas vão ter o mesmo valor, tá? Então, vamos lá. Vamos raciocinar em cima dessa informação aí. Ó, exemplo que eu vou pegar para vocês é o exercício 12, tá? Assunto 8, exercício número 1, ele está falando assim pra gente, ó. Ele está falando, olha a informação que ele dá pra gente. Que um cubo, ó, exercício 12, tá? Tá falando que um cubo, então você vai imaginar isso aqui, ó. Vai fazer esse desenho aqui, desenhar um cubo. Ok? Ó. Primeira coisa que você tem que lembrar aqui no cubo, ó, todas as suas arestas são iguais, tá? E ele falou pra gente o seguinte, ó, a área total dele, ó, olha a informação que ele deu, a área total 72 metros quadrados. Aí você vai pensar assim, como é que eu faço para calcular a área total de um cubo? Se você tiver a curiosidade de abrir esse cubo, ele vai ter para você 6 quadrados, ok? E aí você vai lembrar que a área do quadrado é lado ao quadrado, tá? Você está chamando o lado dele de A, então, ó, A ao quadrado, só que o cubo ele é constituído de quantos quadrados? 6. Então, ó, 6 vezes A ao quadrado, você encontra a área total de um cubo, ok? Mas ele não está te perguntando o valor da aresta. Olha a pergunta dele. É a diagonal, sua diagonal, ele quer a diagonal do cubo, certo? Então, ó, ele quer que a gente chegue aqui, ó. A gente já viu. Ele quer que a gente chegue nessa medida aqui, ó. Tá? A gente tem que chegar nesse valor aí, diagonal do cubo. Tranquilo? Vamos chamar de Dzão. Beleza? Vamos usar as informações. Vamos supor que você não sabe fórmula nenhuma. Então vamos pensar aqui, ó. A gente já sabe, ó. A gente já sabe, pela informação do exercício, que a área total é 72 metros quadrados. Tá? Então tu vai pegar aqui, ó. 6 vezes A igual a 72. Você vai passar o 6 para lá dividindo, ó. Aresta 12. A aresta é
raiz de 12. Tá? Cuidado que não é isso que ele está te perguntando. Olha que na letra D tem raiz de 12 ali. Ele não está te pedindo para achar a aresta. Vamos agora aqui, ó, pensar como é que a gente vai chegar naquele D. A gente já conversou hoje. Se você vier aqui, ó, se você fizer isso, se você tiver a curiosidade, lá, você vai vir aqui embaixo e vai fazer isso aqui, ó. Ó, vai unir dois vértices não consecutivos de uma das faces, tá? O que aconteceu? A gente sabe, como o cubo é constituído de 6 quadrados, todos os seus vértices são o quê? Perpendiculares. Então a gente está aqui, ó, diante de um triângulo retângulo. Ó, esse triângulo aqui, destacado de azul, ele é retângulo, certo? De catetos A e hipotenusa, vamos chamar a hipotenusa ali de Dzinho. Tranquilo? Se eu vier aqui e aplicar Pitágoras, ó, se eu fizer isso aqui, ó, D elevado ao quadrado é igual cateto mais cateto ao quadrado, vai ficar aqui, ó, ao quadrado mais A ao quadrado. Não é isso que vai acontecer com a gente, ó. Eu vou ficar aqui, ó, com a minha diagonal menor, A raiz de 2, certo? Daí você acha a fórmula da diagonal do quadrado aí, tranquilo? Mas ainda não é isso que a gente quer, vamos lá. Agora a gente vai pensar, ó, nesse outro triângulo aqui, ó. Também é retângulo, porque esse vértice aqui também faz um ângulo perpendicular. Então, nós temos um outro triângulo retângulo aqui. Vamos aplicar Pitágoras de novo. Ó. Hipotenusa é a diagonal maior, um cateto é Dzinho, tá? E o outro cateto é A. Tranquilo? Aí a gente vai estar vindo aqui, ó, vai fazer essa conta agora. Ó. Diagonal maior é igual cateto ao quadrado. Nesse aqui vai acontecer. Aqui, ó. Ó, esse cateto aqui é o quadrado, mas esse outro aqui é elevado ao quadrado. Lembrando que esse outro, olha a informação que a gente tem aqui, ó. Tá? Então vai ficar... Você vai ficar com isso aqui, ó. Ok? Vai ficar com essa informação aí. Vamos agora terminar nossa conta ali para depois substituir os valores, ó. Que vai ficar A ao quadrado. O que vai acontecer ali, ó? A ao quadrado, né? Vai ficar ali A ao quadrado. O 2 sai da raiz. 2 ao quadrado, certo? Ó, a diagonal do cubo, 3 ao quadrado. Então, daí sai a fórmula que a diagonal do cubo é A raiz de 3. Tranquilo? Beleza? Agora vamos lá. Vamos substituir a nossa informação. Quanto foi aqui, ó, diagonal do cubo é aresta vezes raiz de 3. Quanto que a gente achou para aresta? Raiz de 12. Substitui lá, ó, diagonal, raiz de 12 vezes raiz de 3. Ah, professor, posso fazer esse produto? Pode, porque os índices aqui dos radicais são iguais, são 2. Então você vai poder fazer esse produto. Vai dar 36. A diagonal do cubo é 6, ó. Alternativa B de bola. Tranquilo? Então, exercíciozinho simples que você... Tudo que a gente conversou no prisma retangular, ele vale para o cubo. A particularidade é que todas as arestas do cubo são iguais. Ó, agora vamos pegar um exemplo aqui de exercício de cilindro, tá? Para a gente aplicar aquelas informações que a gente resumiu ali no quadro. Vou pegar um modelinho de exercício que a ESA andou cobrando bastante. Você faz comparação de sólido com alteração de medidas dentro dele. Vocês vão entender o que eu estou falando. Aqui, ó. Lá na sua apostila, Matemática 3, assunto 9, exercício nível 2, número 5. Tem um exercício, ó, esse exercício que ele fala assim pra gente, ó. Olha que interessante. Se quadruplicarmos o raio da base de um cilindro,
mantendo sua altura. O volume do cilindro fica multiplicado por... Preste atenção que ele não te dá valor nenhum. Ele só fala de operação de mudança de comprimento, de raio do cilindro. Então você imagina, você não tem valor. Você está aqui, ó, vamos colocar a primeira situação que ele fala para a gente. Ó. Você está com o teu cilindro aqui, certo? Ó, você está com o teu cilindro aqui. E o raio dele é R. E a altura dele, H. Essa é a informação que você tem, tá? Lembrando, a gente conversou lá, volume do cilindro é área da base vezes a altura. Lembrando que o cilindro, tanto a base inferior quanto a base superior quanto a inferior são circunferência, então seu volume é π R ao quadrado vezes H. Beleza? Preste atenção que ele fala pra gente que a altura permanece igual, não se altera. Mas na situação 2, o raio, ó, o que ele fala pra gente na situação 2, ó? Essa altura aqui permanece a mesma, tá? Você observa, ó, que a altura não se altera. Porém, o raio quadruplicou. Aqui, ó, era R, se ele quadruplicou, ele passou a ser 4R. O exercício está questionando pra gente o volume do cilindro, ele quer saber qual que vai passar a ser o volume do cilindro aqui. Vamos lá, vamos vir aqui e calcular o volume do cilindro 1. Aqui, ó, a gente vai vir aqui, ó, V1, tá? É igual a π R ao quadrado, olha o raio dele aqui, R ao quadrado, vezes H. Tranquilo? Vamos vir para cá agora, ó, V2 é igual a π. Cuidado que agora o raio não é só R4, então, para você não se perder ali no coeficiente do R, você coloca entre parênteses, tá? Vezes H. É isso que está acontecendo. E vamos lá. Vamos fazer essa conta. Vai ficar, ó, volume 2, 16 R ao quadrado, então vai ficar, ó, 16 π R ao quadrado vezes H. Tranquilo? Olha a pergunta do exercício. O exercício faz o seguinte questionamento pra gente aqui, ó. O volume do cilindro fica multiplicado por... Aí você vai vir aqui, ó. Você é esperto, você é esperta. Ó. π R ao quadrado H. Olha só. π R ao quadrado H. Então posso pegar esse cara aqui, ó, e colocar no lugar de π R ao quadrado H. Não posso? Vê o que vai acontecer aqui, ó. O volume 2 vai ficar multiplicado por quanto? 16. Lá, na sua apostila, alternativa A. Isso é um modelo de exercício que vinha caindo com uma certa constância na ESA. Até na EARA aparece também. Tranquilo, gente? Ó, volta aí, olha só. Achei um outro exemplozinho interessante, tá? Um tipo de avaliação, aplicação de forma direta, mas ele testa a nossa atenção no layout que o exercício vai ficar. Aqui, ó. Ele está falando assim pra gente. Vamos lá. Assunto 9 ainda, só que agora exercício nível 1, o último exercício do nível 1, exercício 15. Ó. O que ele está falando pra gente? 2 cilindros, um de altura 4 e outro de altura 6, tá? Então vamos lá, a informação que ele está dando pra gente, ó. Tem 2 cilindros aqui, ó. Cilindro 1, ok? A altura dele, ó, o H dele é 4, tá? O cilindro 2, ele fala que a altura dele é 6, beleza? São informações do exercício. Tem por perímetro das suas bases 6 e 4. Então, ó, entenda por perímetro o comprimento. Comprimento
do cilindro 1 é 6, tá? E o comprimento, o perímetro do cilindro 2 é 4. Ok? Respectivamente. Se V1 é o volume do primeiro e V2 é o volume do segundo, aí tem as alternativas aí para você analisar. Ó. V1 igual a V2, V1 o dobro de V2, V1 o triplo de V2, 2 vezes V1 igual a 3V2, 2V1 igual a V2. Vamos analisar qual alternativa dessa a gente vai marcar. Lembrando, olha só, não esquece, a gente já falou, comprimento, perímetro da circunferência, 2 vezes π vezes o raio, tá? A gente vai usar essa informação aí nas duas situações. Beleza? Para a gente fazer algum tipo de comparação e para analisar essas alternativas, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, vamos pegar o perímetro 2πr e o exercício falou para a gente, isso foi informação do exercício, o exercício falou para a gente que o perímetro do primeiro cilindro, comprimento é 6. Então, ó, R, vou passar 2π para lá dividindo, 6 dividido por 2π, eu vou ficar aqui, ó, 6 dividido por 2π, ó, tá? Vou ficar com o meu raio 3π. Vamos guardar essa informação, vamos ver se ela vai ter serventia pra gente, ok? Vamos fazer a mesma coisa ali embaixo, hein? Ele informou para mim que no cilindro 2 o comprimento é 4. Então você vai pegar 2πr igual a 4. Vamos fazer a mesma coisa, ó. Vamos achar o raio aqui do cilindro 2. Vou passar para lá, vai ficar o quê? Ó, 2π. Beleza? A gente achou o raio aí, tá? A gente achou o raio aí para poder calcular o volume de cada um e depois comparar. Agora vamos vir, ó, o raio do cilindro 1, ó, volume 1, πr ao quadrado vezes a altura. Certo? Vamos substituir as informações, ó. Π. Quanto que é o raio aqui do cilindro 1, ó? É 3π. 3 dividido por π, ó, vai ficar, ó, 9π ao quadrado, tá? Quanto que é a altura do cilindro 1? 4 vezes 4. Fazendo essa simplificação aí, a gente vai ficar com V1 igual 4 vezes 9, 36. Cortou o π de cima com o π de baixo, sobrou π aqui, ó. Beleza? Isso para a gente chegar na comparação das alternativas. Vamos fazer a mesma coisa no outro aqui agora. A gente vai estar vindo aqui, ó, volume do cilindro 2, πr ao quadrado vezes h, tá? Π. Quanto que é o raio do cilindro 2? Ó, 2 dividido por π, 2 ao quadrado, 4, π ao quadrado, π ao quadrado. E a altura do cilindro 2 é 6. Vamos lá? Simplifica, ó, π com π vai cortar ali, vai dar π embaixo, 24 dividido por π. Aí tu vai falar assim, porra, o que eu vou fazer aí? Tô todo enrolado. Você é malandro, você vai isolar o π. Você vai multiplicar cruzado, esse π vem para cá e o volume 2 vai para baixo dividindo, vai ficar assim, ó. Ó, π. Ó, multiplicou cruzado, né? Quando você isolar tudo, para o π ficar sozinho, vai ficar assim, ó, 24 dividido por V2. Vai fazer a mesma coisa ali em cima, ó. Multiplicou cruzado, no intuito de isolar o π, vai ficar 36 dividido por V1. Júnior, por que você está fazendo isso? Que agora tu vai fazer o seguinte, ó. O π, ele é igual para os dois volumes. Aqui, ó. π é igual para os dois volumes, não é? Então você vai igualar o π, ó. Vai vir aqui, ó. π é igual a π. Você vai pegar o π lá em cima, ó. 36 dividido por V1
igual 24 dividido por V2. Os dois eles são múltiplo de 12, não são? Você simplifica aqui, ó, vai dar o quê? 3, aqui vai dar 2. Multiplica cruzado agora. 2 vezes V1, 3 vezes V2. Tu vai encontrar a alternativa D de dado, tá? Então, o exercício, aquilo que eu falei para vocês, veio caindo com uma frequência muito grande esse tipo de exercício de comparação dos mesmos sólidos. Eles alteram algumas medidas e pedem para você fazer algumas análises. Valeu, gente!